Queridos irmãos, queridas irmãs, como eu disse no começo, uma alegria imensa poder nos reunir nesses tempos tão difíceis que estamos passando. Eu acolhi o clero, meu irmão no episcopado, os representantes, povo de Deus. Evidentemente, quando eu disse irmãos e irmãs, eu estava também incluindo a alegria de ter nossos seminaristas participando dessa missa. Isso é muito, muito importante para mim, porque já é uma vitória nessa pandemia. E bendito seja Deus pelas vocações de nossa diocese. Padres amanhã, se Deus quiser. Então, nessa acolhida carinhosa e paternal, coração de pai, quero dirigir algumas palavras nessa Santa Missa, no sentido de reacender a chama do primeiro amor no coração de cada padre. Sim, essa missa, como eu já disse, tradicionalmente na quinta de manhã, quinta santa, ela é para duas finalidades: a renovação das promessas sacerdotais dos padres ao redor, diante do seu bispo, para renovarem o ardor no ministério, e a bênção, a consagração dos santos óleos, dos catecúmenos, dos enfermos e do crisma. Então é uma missa muito bonita, mas como eu já disse, celebramos hoje favorecendo uma bela participação, especialmente dos padres. Hoje os padres renovam a graça do batismo e do sacramento da ordem, inseparáveis, é claro. E no sábado santo, você, cristão leigo, fiel, povo de Deus, renovará o seu batismo. Então a ênfase a todo o povo de Deus, porque todos somos sacerdotes pelo batismo, mas alguns foram chamados mais especificamente para servir o povo de Deus, como ouvimos na primeira leitura do profeta Isaías, ou no Evangelho de São Lucas, capítulo 4, são chamados para testemunhar Jesus, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que é, que era e que vem. Alguns são chamados para ser no mundo com mais empenho, com mais doação, com mais dedicação, com mais entrega, com mais coragem, com mais paixão, a presença de Jesus, para serem no mundo uma presença viva e apaixonante, apaixonada e apaixonadora por Jesus. Sim, o padre é uma apaixonada por Cristo e desperta, quando apaixonado por Jesus, o apaixonamento do povo por Jesus. E esse ministério é verdadeiramente apaixonante. É bom ser padre. Gostaria de que cada padre hoje, no seu coração, agora dissesse, quando a gente vê alguns padres que partiram cedo demais, ou pela doença, ou por outros motivos, eu quero que cada padre aqui hoje diga no seu coração: é bom ser padre. Porque o dia que você não disser isso, você está numa crise, meu querido padre, e precisa buscar a cura. Curado para curar, apaixonado para despertar paixões pelo Senhor Jesus. Queridos padres, a vocês eu me dirijo de modo muito especial, querido povo de Deus, nesse momento, recordando que tudo isso nos leva a servir uma igreja verdadeiramente sinodal, como o Papa Francisco nos presenteou com esse sínodo que está acontecendo. Hoje, mais do que nunca, um padre só é feliz se ele viver o espírito sinodal. Talvez para alguns essa palavra não queira dizer nada, ou não dizia nada até bem pouco tempo. Mas o que quer dizer isso?
caminhar juntos. Um povo que caminha juntos. Um povo que tem como padre o pastor, o rebanho que tem no padre seu pastor, pastor e rebanho caminhando juntos. O bispo caminhando com o presbitério junto. O presbitério caminhando com o bispo junto. O povo caminhando com os seus pastores junto e vice-versa. Não tem sentido estar na igreja na solidão. Igreja é comunhão. O Papa Francisco insiste. A igreja é comunhão de vidas, comunhão de ministérios, comunhão de diferenças, comunhão também nas fraquezas, comunhão nas dificuldades, comunhão nas provações. Comunhão é sempre um desafio. Não existe a comunhão perfeita numa diocese, nem numa paróquia, nem numa comunidade, nem numa família. No entanto, nós devemos sempre ter a comunhão como meta, como propósito, como compromisso. Jamais ser instrumento de divisão, causa de discórdia, causa de dispersão, mas ser sempre, numa igreja sinodal, instrumento de comunhão. E isso pressupõe a segunda palavra, a participação. Padres e fiéis, padres e cristãos, leigos, padres e agente pastoral, como igreja que são, uma igreja ministerial participativa. Daí a importância dos conselhos comunitários, paroquiais, econômicos, diocesanos. E vocês têm visto no Dom Otacílio um bispo que promove a participação. Alguns ainda não entenderam, um dia vão entender que bispo sozinho não existe, padre sozinho não existe. E a minha autoridade de pastor exige levar todos a uma participação. O padre, o bispo, como os presbíteros, devem ser homens da escuta, como o Papa insistiu numa mensagem que também vou abordar daqui a pouco, vou mencionar. A participação não pressupõe o autoritarismo, a participação pressupõe a abertura para a escuta. Também a participação pressupõe o respeito às orientações da igreja, ainda que não concordemos. Participação exige muitas vezes a morte do ego, da vaidade, ou da acomodação, ou da instalação. Participação exige o suar da cabeça, as renúncias, o carregar da cruz, o derramar o suor, se preciso o sangue for, também, como os mártires o fizeram. E a missão de todos nós. O Papa sempre fala, a vida de um batizado é missão. Estar na igreja como padre é graça, é dom, não é tarefa, não é uma obrigação, não pode ser um fardo. Eu vejo sempre o meu ministério como dom que não mereci. É um presente que eu não mereci. Por isso o padre tem que estar de bem com a vida, tem que ser feliz, tem que ser agradecido, tem que ter uma autoestima boa para elevar o povo, para curar as feridas, comunicar o óleo da alegria em vez da aflição. Como devemos cada dia, queridos padres, agradecer por sermos padres. E o povo de Deus agradecer por ter um padre, ainda que não perfeito, porque perfeito, se tivesse que ser, não teria nenhum padre em nenhuma paróquia. Mas agradeça a Deus pelo padre que você tem, queridos fiéis, e os ajude a ser segundo o Sagrado Coração de Jesus. Creio que padre pronto e perfeito não existe, mas com desejo de aperfeiçoamento, de santidade, com certeza. E o nosso clero, eu tenho certeza de que deseja,
crescer. Somos uma diocese consideravelmente nova. E nós precisamos construir uma identidade presbiteral. Um presbitério que ame a sua diocese, que chore pela sua diocese, que sofra pela sua diocese, que se entregue pela sua diocese. Como assim vocês estão fazendo? Sem nenhuma recompensa, sem nenhum mérito, sem nenhum louvor. Porque somente a Jesus toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor. E vocês, queridos padres, têm sido testemunha ultimamente. Não é fácil. As nossas paróquias, enquanto matriz, nem tão difícil a aproximação, o chegar lá. Mas quantos de vocês, nessa participação, nessa doação, nessa vivência da vocação como dom, tem que celebrar em comunidades rurais quando podem chegar? Quando as pontes estão no seu lugar. Quando as enchentes não levaram tudo. Queridos padres, renove a coragem. Porque sem coragem não há ministério presbiteral que sobreviva. Não há vocação cristã que frutifique sem a coragem. E assim a missão se realiza na alegria. A missão se realiza com ardor. A missão se realiza com entrega, com paciência. Às vezes a gente quer uma paróquia de um jeito, a diocese de um jeito, a igreja no mundo de um jeito, e nem sempre será do jeito que a gente quer, ou do jeito que Jesus quer. No entanto, amemos a igreja santa e pecadora. Percebam que o bispo relacionou o ministério presbiteral e a vocação dos fiéis leigos, relacionando com essa temática de uma igreja sinodal. E vocês nas comunidades poderão responder aquele questionário, para que nós descubramos as falhas nesse anúncio do Evangelho que ouvimos no capítulo 4 de Lucas. Há muito que melhorar, mas também há muita coisa boa sendo realizada. Jamais compactuo com aqueles que só veem o lado ruim. Quem só vê o lado ruim não tem força para caminhar. Vejamos as limitações, as falhas, mas glorifiquemos a Deus pelas virtudes, pelas vitórias, pelos testemunhos tão bonitos que temos em nossa igreja particular da Diocese de Guanhães. Nesse sentido, eu não vou muito prolongar, mas eu me dei ao trabalho de fazer uma síntese da teologia do sacerdócio do Papa Francisco. E gravei um áudio, para quem não gosta de ler, deveria ler na íntegra. Um padre que se preza deveria ler esse discurso do Papa Francisco sobre a teologia do sacerdócio. De um modo muito paternal, o Papa Francisco, nos seus 52 anos de ordenação, ele escreveu um texto e que fala que o padre, isso é muito importante, o padre, compreenda-se bispo, Dom Marcelo, Dom Otacílio, é o homem da proximidade. Os seminaristas, guardem isso no coração. Aliás, eu tive um encontro com os seminaristas e nós refletimos sobre isso. E o Papa, numa iluminação divina, nos apresenta o padre como homem da proximidade com Deus, com o bispo, com os irmãos presbíteros e com o povo de Deus. Quem leu essa mensagem há de dizer que ela é linda e indispensável. O homem da proximidade. Impensável, inconcebível. Um padre sem intimidade com Deus. Um padre que não reza. Um padre que não adora o Santíssimo. Um padre que não sabe silenciar suas vozes, seus ruídos interiores,
para a escuta da voz divina. É o homem da intimidade, da amizade divina. É o homem dos sacramentos. Por isso a importância de um diretor espiritual. Ele chama de guia espiritual, um guia espiritual. Alguém que o ajude a viver o ministério. Que, como eu disse, é dom, é graça, mas é desafio. Ser padre, dom, graça e desafio. Eu não vou prolongar, mas você poderá conferir depois. Depois ele diz, o padre é o homem da proximidade com o bispo. É impensável um padre que não se aproxima do seu bispo, que não obedeça seu bispo na caridade, na sinceridade, na obediência cega, obediência compartilhada, como muitos aqui já vivenciaram comigo. Da mesma forma, o bispo, por poder e contar com a obediência de um padre, tem que ser também um homem que sabe escutar o próprio padre, o conselho, e discernir, e tomar a decisão e pagar pela decisão. Acertando ou errando com o presbitério, pagar a conta. Então, a obediência dos presbíteros, a proximidade com o bispo é fundamental. Alguns casos, lamentavelmente, eu tenho que mencionar, de suicídios de padres. Pode ser que tenha alguns bispos culpados, mas em sã consciência eu tenho procurado ser presença na vida de cada padre. E querido padre, na sua dificuldade, conte comigo. Não espere as coisas se tornarem insolúveis. O Papa insiste muito nisto. A obediência tem preço. Mas eu aprendi com a vida que o sim à igreja é sempre melhor do que o não. Nos meus 34 anos de padre que vou fazer, procuro ser sempre sim para a igreja. Senão nem em Guanhães eu estaria. Mas quando a gente tem devoção a Maria, o sim para o que a igreja pede, não demora muito. E é cheio de realização. Depois, a proximidade com os presbíteros. Ser amigo de outro padre. Hoje posso dizer que é o dia do sacerdote, que é na Quinta-feira Santa, mas ou nós cremos na fraternidade presbiteral, ou não tem razão de ser padre. Padre quer dizer pai, mas ao mesmo tempo quer dizer irmão do outro. Não se concebe o ministério presbiteral na solidão. Não se concebe o ministério presbiteral como homens ilhas. Mas somos comunhão. Então, amizade com outro padre. Abrir o coração com um amigo. Talvez não dá para ser amigo de todos no presbitério. Mas é importante que o padre viva a fraternidade presbiteral. Como sinal profético é o amor fraterno. Vejam como se amam. Repensemos, queridos padres, a alegria de ter um irmão padre como companheiro, para compartilhar as alegrias e tristezas, angústias e esperanças. Repito, vale a pena conferir, tem outras coisas, mas basta. Depois a proximidade com o povo. O padre, como eu disse, apaixonado por Jesus, inseparavelmente, tem que ser apaixonado pelo povo. Padre que não gosta do povo, como é que vai celebrar? Como é que vai dar formação? Como é que vai fazer os fiéis crescerem se ele não tiver proximidade com os caídos à beira do caminho? Então o padre é um homem, e o Papa Francisco disse, tem que gostar do cheiro do povo, do rebanho. Nós não podemos viver numa redoma de vidro. Então a proximidade com o povo que sofre.
seja na hora de uma enchente, como vivenciamos em janeiro, seja na proximidade com o enfermo. Como é feliz quem está próximo de Deus, do bispo, do outro irmão padre. Naturalmente, essa proximidade sadia o fará próximo do povo. Então, faço uma exortação a você, padre, de modo especial, e os fiéis leigos também confiram lá a mensagem do Papa Francisco. E eu insisto muito em falar em Papa Francisco porque a gente escuta até dentro da igreja muita gente falando bobagem contra o Papa. E eu sempre vou trazer ao seu coração o que de melhor a nossa igreja tem a nos oferecer. E o Papa Francisco, muito, nos ajuda a viver não só o episcopado, mas também o ministério presbiteral. Então, eu abordei, né, a igreja sinodal, falei da importância desse ministério presbiteral, homem da proximidade, padre homem da proximidade. Por fim, no terceiro ponto, sem prolongar, nós vamos, além da renovação das promessas sacerdotais, que todos os padres farão daqui a pouco, para reacender a chama do primeiro amor, nós teremos a bênção do óleo dos catecúmenos, para o batismo, para a unção, para viver a graça do batismo, receber o Espírito Santo, o sacramento da unção dos enfermos, o roxo. Deus manifesta seu amor aos enfermos. E o óleo do crisma, para os sacramentos da confirmação, para o sacramento da ordenação. Se Deus quiser, teremos ordenação, assim esperamos em Deus, brevemente. Também para a unção do altar, como já tivemos experiência, é um momento assim que a comunidade nunca esquece. Dedicação da igreja, o óleo do crisma, consagrá-lo daqui a pouco, será com certeza um momento marcante para todos nós. Então, querido povo de Deus, queridos padres, acolham no fundo do coração as palavras que eu dirigi. Que elas não sejam levadas pelo vento, mas que elas caiam no terreno fértil, fecundo do seu coração. E eu tenho certeza, tenho fé em Deus, que cada palavra que eu disse é como uma semente que vai morrer, mas vai germinar e vai dar muitos frutos para a honra e a glória de Deus. Eu brinco de sempre, pode até esquecer de mim, mas não esqueça nunca dessas palavras que foram hoje gravadas nos seus corações, e de modo especial no coração de cada presbítero. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.